Estamos no ar, meus queridos. Que coisa boa ter vocês aqui. Vamos começar aqui. Já posso receber convidados. Vamos para as atualizações aqui de fundo de imagem, né? Live do Ogro. Aqui o nosso 082 podcast, né? E aí vamos lá, vamos começar aqui a conversar com a galera. O objetivo é aqui conosco. Vamos lá. Vamos falar com a galera aqui, computadores ligados. Como eu tava com saudade de falar com vocês, galera. Muita saudade de falar com vocês. Vamos ver aqui rapidinho. Oi, oi, oi. E é de 12 coraçõezinhos. Você pode também se subscrever aqui na nossa live. Seria um prazer ter você aqui conosco. Mas a gente tem que observar muitas vezes isso mesmo. E eu vou fazer sem fundo, tá? Vou fazer sem fundo. Vou esperar vocês aqui. Laura Marques, muito bem-vinda. Galera que tá chegando aqui, muito bem-vindos também. Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, todos, todas, todes. Nescau, Nesquik, Nestlé. Sejam todos muito bem-vindos a essa live do Ogro, o 082 Podcast. Como vocês sempre quis. Sexta-feira, que não é nada de santa, né? Mas a nossa sexta-feira aí. E vamos de rodagem nos dias e nos itens da semana. Vamos procurar saber o que foi que rolou durante a semana. E claro, vocês são muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso 082 Podcast. Eu peço que vocês compartilhem a live, dedo na tela. A gente vai chegar aqui, nossa meta hoje são 5.000 curtidas. E o tema da live é politicamente correto. O tema da nossa live hoje, politicamente correto. Eu vou aproveitar inclusive aqui para colocar o meu visual, né? Eu tô com a necessaire que tava na minha bolsa, como a minha bolsa tá secando. Essa aqui é a minha necessaire de intervalo dos treinos. Que agora eu sou um cara que tô correndo os 5, os 10, os 15 e os 21. Ó, reloginho já para marcar distâncias. Os 5, os 10, os 15 e os 25. Eu tô correndo. Meta de hoje, gente, vai ser de 5.000 curtidas. Vamos lá. Por que o politicamente correto ele vem perdendo espaço? E quem é que está se apropriando do politicamente correto? Espero que o sonho esteja bom para vocês, que o sonho esteja maravilhoso. Vamos lá, vamos entender isso. Por que o politicamente correto ele está ocupando aí um espaço, né? No dia a dia de vocês. Por que o politicamente correto ele está ocupando um espaço na vida, no lugar comum? Eu vou explicar o porquê. O politicamente correto ele é uma arma, querendo ou não, para que uma parte da população, e aí eu queria comentar com todo mundo, mas uma parte da população se sinta contemplada. E aí é claro que essa população se sente contemplada quando a gente começa a observar algumas coisas. Quando a gente começa a ver que, querendo ou não, a gente está falando para quem
é negro, é gay, é pobre, é nordestino, para quem é neurodivergente, para quem é... Isso sempre acaba sendo uma coisa mais interessante. Só que aí a gente tem que perceber quem são os ícones do politicamente correto hoje. Espaço para a primeira intervenção com a galera. Aqui, vou compartilhando, tá? Pronto. Quem são basicamente os que a gente vê mais interação? A gente vê mais interação, por incrível que pareça, com uma galera que se apresenta aqui defendendo essas categorias. Eu acho muita graça de hipocrisia dessa galera. Eles chegam aqui defendendo. Eu defendo a população LGBT. Mas você já perguntou se a população LGBT quer ter a sua defesa? Eu defendo a população trans. Você já perguntou se a população trans quer ter a sua defesa? Eu defendo a população negra. Você já perguntou se a população negra quer ter a sua defesa? É exatamente isso, tá? A gente tem esse hábito horrível, horrível mesmo, de ficar defendendo minorias que não pediram diretamente para serem defendidas. Eu não me lembro de ninguém pedir para que eu defendesse a minoria e a população negra. Eu não lembro que ninguém pedisse para que eu defendesse a população asiática, americana. Eu não lembro. Ninguém me pediu para defender essas categorias. Ninguém me pediu para defender essas categorias. A gente simplesmente defende porque a gente quer engajamento. Não adianta dizer que não, tá? Ou quando acontece o inverso, ou quando acontece diretamente que a gente percebe que existe uma necessidade de defender por defender. Por exemplo, vou dar um caso aqui de quem defende muito bem, vou dar um caso de quem defende muito mal. Salve, Henrique. Vou dar um caso de quem defende muito bem, tá? De quem defende de maneira coerente, de maneira coesa. Professor Altieri, recomendo o canal dele, canal Palavrão Altieri Frank. Ele defende de maneira muito, muito direta, muito tranquila, muito coesa. Ele defende de maneira exemplar a população trans. Ele fala de linguagem neutra como ninguém, professor Altieri, que é muito comum na plataforma TikTok. E quando você pega, por exemplo, alguém que não defende, que a gente sabe que não tá nem aí, né? E que tá tudo certo, mas que não tá nem aí, a gente pega a população LGBT do própria plataforma, que prefere ficar fazendo debates vagos, vazios, sem nenhuma fundamentação e ficar o tempo todo se agredindo, ou pior ainda, fazendo batalhas, né? Batalhas, pronome neutro contra, batalha isso ou aquilo. Então, quando a gente começa a ver essa galera, a gente começa a se preocupar. A gente meio que liga um alerta. A gente faz, é isso mesmo. Quem puder, gente, dedo na tela para a gente poder chegar à nossa meta de hoje, 5K de curtidas. É uma meta simples, eu quero ficar aqui com vocês no intervalo de 1 hora, nessa live do Ogro aqui no 082 Podcast. E aí, quando a gente começa a ver essa galera, a gente começa a ficar se perguntando. Eu mesmo sou bem direto, né? Eu estava hoje conversando na live da Fran, uma live que eu até gosto muito, diga-se de passagem. E aí na live da Fran, a live que eu frequento, a live da Fran, live do Otto, eu gosto de frequentar, lives do Ed Mineiro. Tem muitas lives que eu gosto de frequentar, não como host, nem como criador de conteúdo. Eu gosto de frequentar porque são lives que eu me sinto mais confortável para conversar com os alunos, tá? O Henrique pergunta se o JHC está fazendo um bom trabalho. Ele sabe que eu sou de Maceió e não, JHC não está fazendo um bom trabalho, será essa a pergunta. Ele está fazendo uma política muito do panis et circenses, né? Do pão e circo. E cria muita obra voltada para turista, mas esquece das periferias. Então não, o JHC não está fazendo um bom trabalho. Isso não é a minha opinião, isso é uma constatação lógica na cidade de Maceió. Mas como eu estava dizendo, a galera às vezes começa a partir para umas viagens que eu particularmente não quero entrar. Mas eu recomendo aqui o Altieri.
para que a galera siga, não só aqui, mas no canal dele chamado Palavrão, que é um canal que eu particularmente gosto, né? Mas aí a militância, salve, salve, Antônio, se você puder subir aqui, eu adoraria conversar contigo, Antônio, sobre uma coisa que aconteceu. Uma coisa que eu observo a militância fazer é que eu não vejo muitas vezes a galera fazendo dessa forma, sabe? Eu não tô aqui para dizer como A, B ou C devem fazer ou não, tá? Não devo dizer porque não é meu papel. Esse eu já percebo que não é meu papel. Tá, peraí, deixa eu só receber o Antônio, mas eu vou conversar sobre isso. Feliz Páscoa, celebre com seus convidados. Eu não vou celebrar a Páscoa por conta disso, eu vou até falar depois. Não sei se o Antônio consegue me ouvir. Não sei se o Antônio consegue me ouvir. Boa noite, Hugo. É porque tua live, ela não tem um fone aqui embaixo, aí tem que abrir, é meio complicado, mas eu tô te ouvindo sim, viu? Beleza, vamos lá. É só para passar para você, viu só. O que é que eu tô falando aqui é que esse politicamente correto, ele é ridículo. Por que que ele é ridículo, tá? Depois eu vou jogar esse aqui todo como 082 podcast lá no YouTube. Ele é ridículo porque as pessoas colocam aqui que a gente tem que seguir, inclusive a direita tá usando essa arma como arma muito tranquila. A direita tá usando assim, olha, tá vendo? Eles são, eles são tão de esquerda que eles só são violentos. Olha, tá vendo? Eles são tão de esquerda que eles só têm isso para oferecer. Olha, eles são tão de esquerda que eles só conseguem fazer isso. Porque hoje mesmo, quando a gente começou a debater hoje nós começamos a debater o 8 de janeiro e a gente foi falar da dosimetria das penas, a galera começa a fugir. E a galera começa a pegar, amarrar, eles não leem. A galera começa a amarrar a tese de que o 8 de janeiro foi apenas vandalismo. Eles anulam que foi terrorismo. Eles descrevem que foi vandalismo. Ai não, vandalismo. Quer dizer, se organizar para tentar mandar o presidente de arrasta, isso não é terrorismo, não é organização criminosa. E aí a gente percebe que o politicamente correto, aí eu quero passar para o Antônio, ele tem sido uma faca de dois gumes para nós que somos criadores de conteúdo, militantes políticos. Por quê? Porque a própria mídia se apropria do politicamente correto para dizer o que nós não podemos fazer, mas quando eles fazem, eles vendem como opinião radical. Nossa, que opinião radical ela tem? Que opinião radical Nicolas Ferreira tem quando ele bota uma peruca e diz que ele não é uma mulher, que ele é a Nicole? Nossa, que opinião radical, por exemplo, tem o Pavanato, o Lucas Pavanato, quando ele diz que todos, não existe todos, e quando ele vai lá e coloca uma lei para proibir mulheres trans de participar. Nossa, que radical. Aí quando eu falei que por eu ser mais alto que o Lucas Pavanato, por eu ter um pé, uma mão e consequentemente um órgão genital maior do que o Lucas Pavanato, ele tinha que me dar a mãe dele, a mulher dele e a irmã dele para que eu pudesse gerar homens maiores, uma regra espartana e usando a biologia que ele tanto defende, eu fui cancelado nas redes sociais. Eu não entendo isso, Antônio. Que isso que eu queria lhe passar. Boa noite novamente, Ogro e todo mundo aí da Barra da Rolagem. Olha, eu não sou exatamente uma pessoa para falar sobre o tópico, né, que você trouxe sobre politicamente correto. Eu não sou um cara politicamente correto. Eu abro lives e falo palavrão, falo o que eu quero, eu repilo quando sou agredido. Inclusive fui agredido agora numa live que é puro preconceito de origem contra o povo nordestino, e eu esbravejei e disse um monte de palavrões que não vou dizer agora porque eu estou na tua live, em respeito a você, mas na minha eu digo, e na que eu sou ofendido também. Então, assim, o que existe no país Terra Brasilis e que eu condeno, na verdade, é muita hipocrisia, sabe? Isso é o que me incomoda. Eu não tenho nada, Ogro, contra o Bolsonaro ter casado 3 vezes. Eu sou casado pela segunda vez. Eu não tenho nada contra ele ser casado 3 vezes. O que eu tenho é ele falar e arrotar moralidade. Não só ele, como os seus defensores também fazem o mesmo, sabe? E, ademais, eu não sei mais o que falar. Eu gosto de falar de outras pautas. Não, mas é porque Passa a palavra. eu trouxe essa pauta aqui porque era sobre você que eu queria falar. Tinha uma mulher que se apresentou dizendo que era diretora do Detran, dizendo que era um monte de coisa.
e a internet é um lugar muito pequeno, né? Ela depois foi numa live de madrugada. Eu tinha me levantado para ir tomar água, ir ao banheiro assim de madrugada. Eu digo, não, eu vou correr de manhã, então não vou me estressar com isso não, cara. Aí eu vi a mesma pessoa de nick, né, nickname Lilith, falando o que bem queria falar e o que bem queria dizer na live. E eu disse, olha, não foi bem assim não. Você inclusive mentiu dizendo que era diretora do Detran. Então, você disse que era instrutora, diretora e diretor do Detran em nenhum estado do Brasil. Você tem uma carteirinha que lhe certifica como diretor do órgão. Você acaba muitas vezes ali possuindo uma entrada por meio de nomeação direta, né? O governador nomeia para diretor do cargo ou o diretor-geral nomeia para algumas diretorias, como a educação para o trânsito e por aí vai. Mas não existe um diretor do Detran com carteirinha. E eu falando isso na rolagem. Na hora essa mulher chegou e fez... Eu percebi, Ogro. Mais um machista... Olha o que ela fala. Mais um machista como aquele velho. Eu digo, ó, você está cometendo etarismo, mas eu não posso cometer nada com você. Então o que eu vejo muitas vezes é que a esquerda, assim como a direita, ela perde muito nesse espaço do politicamente correto, porque as pessoas usam politicamente correto só para poder se defender. Elas atacam... Lucas, se puder só fechar o microfone, a gente agradece. Só se puder fechar. Pronto, então assim. Eu queria... Pode falar, Antônio. Ogro, me permita cortar, me permita. Deixa eu contextualizar o que houve, porque você chegou depois. Ela estava falando. Eu estava acompanhando a live toda, porque eu estava dando aula. E estava com o TikTok aberto. Pronto. Depois deixa eu explicar ou então te relembrar. Eu subi para poder corroborar e concordar com o que ela estava falando. Porque, entenda, ela estava dizendo que um afrodescendente bateu, acho que lutador de kickbox, dessas lutas aí que eu não sei dizer o nome, bateu no nazi. Então, eu subi para parabenizar e para dar uma informação a ela. Porém, o egocentrismo daquela criatura não me permitiu. E eu fico muito chateado quando não me deixa falar, Ogro. Você já me conhece, eu sou explosivo. Então, eu queria dizer para ela o seguinte, olha, 91 anos antes do que você está trazendo agora, de 2025, um afrodescendente americano ganhou, em pleno Berlim, uma corrida, salvo engano, de 800 metros, na Alemanha, contra os brancos da Alemanha que se sentia os todos poderosos na época. Isso Jesse chateou Owens. Tanto o Bigodinho, como é o nome dele? Jesse Owens. Isso, então eu ia dar essa informação para ela. Ele acabou a vida correndo contra cavalos, cara. Tão racista que os Estados Unidos eram na época. Ele acabou correndo contra cavalos, né? A galera postava nos cavalos contra ele no freak show. Então ela começou a me chamar de velho, sem querer mostrar o rosto dela, e ficou toda aquela zombação, e dizendo que eu tenho um membro de 5 centímetros. Então, qual era a condicionante de eu pagar a aposta? A condicionante é dela vir aqui e medir meu membro. Se ela acertar que tem exato 5 centímetros, ela ganharia a aposta. Entende? Só que ela não deixou falar, então na cabeça mal dela eu ela, apostei né, 3 mil reais. Não são 5 centímetros, são 2,5 indo e 2,5 voltando, pô. Aí fogo, ela... Pois é, ela poderia até ser menos, pode até ser menos do que 5. Eu não tenho para que estar dizendo o tamanho do meu membro aqui na live. Agora o Aprendi fato... mais uma, 2,5 indo, 2,5 voltando, Ogro, é isso? Isso, dá certo, por isso que o meu dá 5, porque é 2,5 indo, 2,5 voltando. Ogro, tem que contar ida e volta. Cara, o Antônio então, é uma Lucas, figura. eu já vou... rapidinho, viu, Lucas? Eu vou te dar a palavra. Nada, imagina, fica à vontade. Então, assim, cara... eu explodo, cara, porque assim, o Lucas e Ogro e o pessoal da rolagem, eu acho que é justo repelir uma agressão. Eu estava em outra live agora, o pessoal estava zombando do Nordeste, o pessoal estava zombando do Ceará. E eu cheguei lá e disse, vocês têm 40% dos aprovados do ITA? Tem não, né? Quando vocês tiver, volte para o debate. Vocês têm das 100 melhores escolas de educação fundamental do Brasil, vocês têm 87? Quando vocês tiverem, venham para o debate. Vocês têm um título de melhor escola do mundo. Então, aí quando eu falei do mundo, começaram a zombar como se fosse mentira. Eu tenho aqui no meu arquivo a prova de que o Ceará tem o título de melhor escola do mundo. Eu provo para qualquer pessoa agora. Aí eu fui zombado de novo, entendeu? Então isso me chateia, cara.
Aí o cara, você é comunista? Eu digo, mostrei a tatuagem do comunismo. Você divide sua mulher? Eu digo, divide tua irmã com mais 38, seu puto besta. Eu Mas disse isso mesmo. é Desculpa exatamente passar a palavra. isso. Deixa eu só ver o Lucas aí. Salve, salve, Lucas. Em que eu posso te ajudar, meu velho? Diz aí. Não, amigo, eu ia só fazer alguns comentários, né? Na verdade, eu ia ver a opinião de vocês em relação a essa nova, esse novo alerta que a área econômica fez ao governo, né? Em relação à indisponibilidade de novos recursos para novas políticas públicas, né? Ali a partir do ano de 27, do exercício 27. E também voltar aqui a aproveitar o momento aqui para o Antônio estava numa live com o Antônio um dia desse e entrou um senhor, rapaz, do Paraná. Meu amigo do céu. Que loucura, Antônio, aquele senhor. Você lembra desse dia, não? O Antônio ainda zombando dele, falando em ditadura, e o Antônio ainda brincou ainda. Rapaz, na sua idade, sua dita tá mole, não tem mais como seguir. Mas peraí, Lucas. Se Você puder me lembra, Antônio, informar. desse dia, né? Eu Lucas, fiquei rindo se depois puder. um monte, Eu cara. acho que sim. Lucas, se Diga, puder diga. me informar aí, peraí. A decisão veio do COAF, a decisão veio do COPOM ou a decisão veio do governo federal diretamente da Simone Tebet em relação às políticas públicas? Até onde eu tô acompanhando, Ogro, é um alerta da área econômica, não me lembro quem é a chefe da pasta nesse momento, tá? Mas é um alerta da área econômica que na verdade é muito comum, né? É muito comum no governo, né? Esse tipo de alerta da área econômica, né? E esse alerta é que haveria ali ausência de recursos para novas políticas, né? A partir de 2027, tendo em vista o crescimento das despesas obrigatórias, né? Ó, vê só, rapidinho. Enquanto você estava falando aqui, eu tomei a vontade de copiar aqui. Tem uma pesquisa colocada, inclusive, que ele alerta para risco de fake, mas vamos analisar cada uma delas. A primeira diz o seguinte: governo admite falta de dinheiro, a fonte é a CBN Globo. Fonte é CBN Globo, publicada há 2 dias. Vamos analisar. Governo admite falta de... Só diminui um pouquinho o teu... Tá fazendo o áudio, Lucas. Tá pegando aí? Tá, né? Tá pegando aqui, tá vindo muito alto. Olha só. Governo admite falta de dinheiro em 2027 e economistas falam de cenário irrealista das contas públicas. Vamos analisar. O governo deixou os precatórios fora da revisão dos gastos programada para a administração federal em 2026. Mas esse custo será retomado na próxima gestão. Isso, a gente já lê de cara e já percebe o seguinte: Lula está apostando na reeleição. Por quê? Os precatórios vão ser retomados a partir de 2027, a eleição acontece em 2026. Então, eu, por exemplo, sou um crítico disso aí. Vou mostrar por que eu sou um crítico. Ele venceu as eleições de 2026? Pergunta retórica. Não, ele não venceu. Se ele não venceu as eleições de 2026... a gente sabe que esses precatórios, que é simplesmente o direito de pagar que o Estado tem, que a União tem, algumas pessoas. O meu pai, por exemplo, é um desses que tem acesso aos precatórios. Ele tem acesso a dívidas com a União que somam quase, acho que brincando, R$500 mil. Ele é funcionário da União. E eu tenho certeza que meu pai já está com a idade avançada, ele não vai conseguir receber isso. E nós certamente venderemos a dívida para um banco. Nós venderemos a dívida em comum acordo. Caso meu pai vá embora antes, a gente consiga vender a dívida para um banco. A gente não vai conseguir ver isso. Só que aí a minha crítica ao governo, e a jornalista é a Samantha Klein, Brasília. Ela foi atualizada no dia 16 de abril, às 18 horas. Onde ele diz o seguinte: durante essa gestão agora, a LDO 2026 ela já está sendo feita. E aí na LDO 2026 tem importantes alterações. Alguns economistas, não foi o mercado, não foi o governo, alguns economistas, inclusive da Philip Morgan Brasil, já alertam para que pode haver um risco de colapso em 2027, com o governo que está sem dinheiro para investimentos, como para manter a máquina pública. Aí diz: as projeções apresentadas pelo governo indicam despesas não obrigatórias usadas para investimentos. E ainda diz: as projeções apresentadas falam na cifra de 208 bi, mas caem para 122 bi em 2027. O valor é insuficiente para manter os programas funcionando. Quais são os programas que podem sofrer colapso de acordo com os especialistas, não com a equipe do governo? Ele fala aqui, querendo ou não, programas como, diretamente, Bolsa Família, o programa lá dos estudantes, o Pé de Meia,
Ele fala que programas de financiamento rural podem não ser contemplados porque só eles vão custar a casa de 50 bilhões. Além disso, o economista-chefe da ARX Investimentos, o economista-chefe Gabriel Barros, a ARX Investimentos não é empresa do governo, é empresa privada. Ele apresentou um cenário irrealista da LDO, que estima que ainda tem um arcabouço fiscal, não deverá parar em pé. Eles estão colocando que o grande problema será que o arcabouço fiscal de Haddad vai ruir, vai cair em 2027. O economista responsável por essas declarações é o Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos. Eu não conheço, Lucas, o Gabriel Barros, nunca estudei nada sobre ele, vou ser bem aqui direto. Vou pesquisar sobre ele agora na fala de vocês. E vamos que vamos. Mas a ARX Investimentos, por exemplo, ela fez lobby junto com o Partido Novo. Eu conheço a ARX Investimentos. Eu me baseio em 3 pilares para tomar decisões da minha vida, Ogro e Lucas. Eu me baseio pelo João Moraes, que vocês não sabem quem é. Eu me baseio pela Miriam Leitão, que todos nós sabemos quem é. E eu me baseio por um bolsonarista. O João Moraes de Freitas, natural de Mombaça, Ceará, nunca ganhou uma aposta numa corrida de cavalo. Então eu vou assistir, ele aposta no cavalo A, eu aposto no cavalo B e eu ganho. Tudo que a Miriam Leitão diz, acontece o oposto, e tudo que um bolsonarista diz, acontece o oposto também. Então são os 3 pilares que me baseiam na minha vida. Então, se um economista está dizendo que vai acontecer, eu tenho certeza que será o contrário. Essa mesma turma aí, pessoal, previu um crescimento de 0,9% em 2023, crescemos 3%. Essa turma previa 1,3%, 1,4% para 2024, crescemos 3,4%. Essa turma está crescendo, está agora fazendo uma expectativa de 2 ponto alguma coisa. Isso quer dizer que nós vamos crescer a mais de 4% esse ano. Então eu não vou. Agora, que esse país, esse Estado precisa se reformular, precisa. Não é possível e não é aceitável que se destine quase 50% de todo o PIB para a rolagem de dívida, dívida essa que vem crescendo, se paga todo o tempo e não amortiza nada. Tem que se fazer uma auditoria urgente. Não é possível que esse Estado destine R$500 bilhão, 500 bilhões de reais para a agroindústria, de forma de empréstimo a juros quase que negativos, por parte de desoneração fiscal, não tributação nas exportações, em detrimento do comércio e da indústria. Então, assim, ele precisa se reformular. Agora, dizer que o Estado vai falir em 2007 ou 2027, Ogro, eu ouço isso há muitos anos, Lucas. Passa a palavra. Eu queria muito ouvir o Lucas, porque assim, eu estou pesquisando aqui agora, o Gabriel Barros, ele tem uma ligação muito forte com o Partido Novo, ele concorda inclusive com o Saxida, né, o Saxida, o ex-secretário do governo Bolsonaro, que foi secretário da Receita, salvo engano, no governo Bolsonaro. Mas eu queria ouvir o Gabriel, o Lucas também, por gentileza. Então, pelo que eu entendi, tá, como não fui a fundo ainda vou a fundo, mas até onde eu já vi aqui foi um alerta da própria equipe do governo, tá? De algum órgão interno do governo. Mas, ó, só um minutinho, das 3 informações que eu peguei aqui, todas elas estão apontando a ARX Investimentos. Não saiu, por exemplo, da Simone Tebet, não saiu da equipe do Haddad, não saiu da equipe... Ogro. A que eu tenho aqui, não lhe cortando, é do Cleiton Montes, é o secretário do Orçamento Federal. A afirmação foi dele, tá? É bom dar uma olhadinha, mas enquanto você pesquisa aí, engraçado, viu? Eu vou muito ali no que o Antônio falou mesmo, nessa questão da gente ter muita cautela quando ouvir um bolsonarista falar, né? Que realmente não se deve colocar à mesa com tanta segurança. Eu vejo até, de uma certa forma, um certo acerto, viu, Antônio? Se isso se concretizar mesmo, um acerto da equipe do governo. Por quê? Tem algumas coisas que o governo não tem conseguido mexer e aí vai ser preciso mexer. Um deles é essa questão do perfil da dívida interna, né? E o outro, a previdência dos militares, né? Que o governo vai ter extrema dificuldade para mexer, né? Não vai passar. Essas duas bandeiras, eu acredito que levar, talvez seja uma estratégia do governo, né? Eu estou aqui chutando agora, no chutômetro,
de que a ideia de deixar o orçamento apertado é justamente para chegar ali na frente e colocar a mesa e chegar e falar, e agora, fazemos o quê? Vamos mexer na previdência dos militares, vamos mexer nos juros da dívida ou vamos cortar o Bolsa Família? E aí, sociedade, o que fazemos? Tem uma coisa que é bem interessante aqui. Na Isto é Dinheiro, tem uma matéria que fala o seguinte: números apontam o cumprimento da meta com folga para 3,9 bi, diz o secretário Cleiton Montes, matéria publicada em 15 de abril de 2025. Então, assim, na Isto é Dinheiro aparece, e na outra aparece que não. Qual foi o veículo que ele deu essa declaração, Lucas? Só para a gente poder ter uma ideia. Qual o veículo que ele dá a declaração? Esse que eu estou verificando aqui é do G1. Eu comecei agora esse aprofundamento, mas esse que eu vi aqui é do G1. Não, beleza. Porque assim, se a gente for começar a observar direitinho, dessa forma, eu volto a dizer, tá? Mas volto a dizer com toda clareza, assim, com toda tranquilidade. O Brasil precisa passar por uma reforma. Claro. Precisa passar por uma reforma. Só que a galera está acostumada a achar que reforma, querendo ou não, tem que ser algo que faça mal só para uma classe. Quer ver como? Eu sou favorável que hoje, com o quanto eu estou melhorando de questão econômica, de questão financeira, eu quero muito pagar 27,5% de imposto. Ô, Shelton, você quer pagar imposto? Quero. Por que você quer pagar imposto? Muito simples. Eu quero pagar imposto de 27,5% porque eu quero ter o direito de discutir numa camada social mais elevada. Hoje, eu recebo muito Pix de maneira muito informal, estou tentando me tornar PJ ou até mesmo MEI, dentro de um ano estourando, para que eu possa pagar os 27,5% de imposto me tornando PJ, eu vou mudar a minha alíquota e tudo mais. Mas eu quero pagar imposto sobre a minha renda. É interessante isso. Mas por que você quer pagar imposto sobre a sua renda? Porque eu quero ter o direito de discutir hoje num patamar mais elevado. Hoje eu estou discutindo sobre alguém que está no limbo, que paga um monte de coisa, paga imposto pra caramba, mas que ainda está na informalidade. Hoje eu pago, eu consumo, eu faço a economia rodar, mas eu não pago 27,5%. Mas eu penso assim, o que eu não penso a gente tem que começar a fazer reformas de que maneira? Está na hora da gente começar a reformar diretamente para reduzir, tá? A aposentadoria de militares e de filhos de militar. A gente tem que pensar em reduzir diretamente, não salários, porque salário é impossível a gente reduzir, porque sabe que não pode haver retroatividade. Mas o que a gente pode fazer é diminuir o tamanho do Estado. Esse Estado ele é muito grande para o que a gente vê hoje. E para um comunista falar isso, eu sou marxista-leninista, inclusive sou de uma corrente stalinista, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado, além de muito grande, o Estado está se tornando desnecessário em algumas áreas. Deixa eu lhe explicar qual. Em 1983, quando meu pai passou no concurso público do INSS, precisava de alguém para marcar as perícias, precisava de alguém para agendar os exames, precisava de alguém para poder fazer isso. Não existia um sistema de automação. Hoje em dia existe um sistema de automação. Mais, né? Então, assim, o Estado não precisa pagar hoje 10 mil para um funcionário do INSS de carreira antigo, enquanto os novos entram ganhando 6, mas os antigos ganham 10. Não precisa pagar isso. O que é que o Estado tem que fazer de imediato? O Estado tem que aumentar a automação, garantir que as pessoas tenham acesso a essa automação e que o 135, que é o número do INSS, ele funcione. Outra coisa que precisa ser feita também no Estado, o judiciário é o poder que mais gasta hoje. É inadmissível que desembargadores cheguem a receber com licença-prêmio acumulados depois de 5 anos R$ 980.000,73. Foi o que o desembargador no estado do Pará recebeu, 980 mil. Como ele tinha ainda salários, mais proventos, mais 13º, mais férias, ele ultrapassou quase R$ 1 milhão. E aí quando a gente vai olhar... São as gorduras do Estado, né? São as gorduras do Estado, as injustiças, né? Não chega a ser uma gordura, não. Isso chega a ser praticamente uma prática deliberada. Por isso que o Estado ele tem que não ser mínimo, ele tem que ser um Estado necessário. O Estado brasileiro é um Estado... Viu, Ogro? Não lhe cortando, mas para aproveitar esse ponto que você falou, essa questão do judiciário vem de um defeito constitucional, que é o quê? A arrecadação, quando a Receita Federal arrecada um DARF de R$10, ela pega uma peixeira, uma faca, conhecida aí na terra do Antônio como peixeira, e corta essa cédula de R$10 em 3 pedaços.
um pedaço vai para o executivo, outro pedaço vai para o judiciário, outro pedaço vai para o legislativo. Esse pedacinho que fica, que é o pedaço menor que fica para o legislativo, e o pedaço do meio, né, que fica para o judiciário, ele representa um valor muito alto para aquilo que o judiciário tem como missão, né, de entregar à sociedade. A própria Constituição tem um subterfúgio ali para resolver isso, uma válvula para resolver isso, que é o quê? No momento que o judiciário e o legislativo não executar suas despesas, ou não tiver utilização para essas despesas, esse recurso deve ser devolvido à União. Beleza, isso é a regra. Só que na prática, o que vai acontecer? O dinheiro que chega no judiciário não volta. Não volta. O dinheiro que chega no legislativo não volta. Não sei se você manja de direito tributário, mas o que acontece é o seguinte: o que o brasileiro tem de tributação e de imposto, que eu sempre digo isso quando eu vou debater com a galera sobre imposto, tributo e taxa. Se o brasileiro não conhece, se o brasileiro não conhece o que é imposto, tributo e taxa, ele não tem que estar debatendo, ele tem que ouvir e entender. A gente não paga muito imposto, a gente paga muita taxa e muito tributo. Os nossos impostos, por exemplo, eles aumentam a cada 2 anos e 9 meses. Vou dar um exemplo, tá? O IPVA ele teve aumento porque o IPVA ele é um imposto volátil em relação ao ano do veículo e a taxa de depreciação. Então existe uma tabela para o IPVA e é inclusive buscando o limite de isenção. Isso é um imposto. O ICMS agora teve a guerra fiscal por conta da taxação da Shein. O ICMS, governadores que prometeram, como foi o caso do Tarcísio, prometeu não aumentar. Eles aumentaram de 17% para 20%. Aqui em Alagoas não aumentou. Então, assim, isso só para a gente entender. A gente vive nessa guerra fiscal, mas o que eu percebo é o Estado em si, o Estado brasileiro, independente de quem seja o presidente, Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, quem for o presidente, o Estado brasileiro deve rever a sua política fiscal com urgência no que fala em relação aos impostos, não em relação às taxas. Mas porque o que eu estou colocando aqui é dentro da questão da execução do gasto. Você está me colocando aí na questão da receita, que é a questão da arrecadação. Impostos são os tributos, né? Taxas, impostos e contribuições. O que eu estou colocando é dentro da ótica da execução do gasto. A gente pode falar no termo qualitativo para definir o que eu estou te dizendo, que é o quê? Aquela divisão constitucional do tributo arrecadado. Então, arrecadou-se X, R$10. Esse pedaço que é constitucionalmente enviado ao judiciário e o que é constitucionalmente enviado ao legislativo, esse valor representa muita grana para a missão que o judiciário tem. Onde é que esse dinheiro está parando? Na conta dos desembargadores. Por quê? Chega no final do ano, o orçamento do judiciário, eles têm muita grana para executar. Eles ficam com muito dinheiro em orçamento parado para executar. E eles começam a achar esses subterfúgios, pagamento de indenizações e por aí vai. É por isso que o desembargador do Pará recebeu 980 mil. Mas eu posso apresentar também outra situação, a educação. Na educação aqui no Brasil também a gente tem isso. Por exemplo, por que eu me posicionei contra o rateio do Fundeb? Quando eu me posicionei contra o rateio do Fundeb, a esquerda caiu de pau em cima de mim. Tanto é que eu perdi muitos inscritos, muitos seguidores por conta disso. O rateio do Fundeb eu me apresento contra porque não existe rateio de uma coisa que está ruim. A gente só pode ratear quando tem sobra. E aí eu disse, olha, como professor, tecnicamente eu sou contra o rateio do Fundeb, como também me apresentei como contra o programa Pé de Meia. Aí os caras, por que você é contra o programa Pé de Meia? Eu digo, vamos lá, vamos analisar. Esse dinheiro vai para a mão de quem? Do estudante, beleza. Esse estudante tem um colégio atrativo? Não. Esse estudante tem um local legal para estudar? Não. Ah, mas é a única forma. Eu lhe provo que não é a única forma. Você pega hoje um banheiro aqui em Alagoas que não tem nem porta para as professoras utilizarem, o banheiro não tem nem porta. Mas o governador viaja 2 vezes por ano para se encontrar com o Lula e com o Camilo Santana para pressionar, ter um dinheiro no final do ano para poder fazer o rateio. Como é que eu vou ratear uma coisa que precisa trocar uma porta de um banheiro de escola, que precisa comprar uma impressora em braille, que aqui em Alagoas está faltando, e nós temos aproximadamente 820 pessoas que são deficientes visuais que precisam de prova em braille. Como é que a gente vai observar muitas vezes dados desse tipo? Por isso que eu me posicionei contra o Fundeb e o rateio. Quando eu falei que era contra o rateio, a galera,
você está sendo, até fala um camarada daqui mesmo, que foi o Atílio. Você está sendo praticamente bolsonarista quando você fala isso. Aí me acusaram da ideia da teoria da ferradura, né? Que eu era tão à esquerda, que estava chegando já próximo da extrema direita. Eu disse, não, cara, se você me apresentar uma alternativa, eu ouço com o maior prazer. Você vai dizer assim, ó, que é contra o rateio, nós temos uma ideia de melhorar as escolas, gradativamente, usar inclusive os royalties do petróleo, e aí com o resultado disso, a gente vai, com o que sobrar depois que as escolas estiverem com excelência, alunos com laboratório de informática, refeições, tudo certinho, aí a gente consegue fazer o rateio. Mas o que eu estou vendo hoje tem escola, e eu afirmo o que eu estou falando aqui, tem escola em Alagoas, que não tem banheiro. As professoras têm que fazer suas necessidades escorando uma lona para poder utilizar. Tem escola aqui em Alagoas que o teto caiu e a galera está até hoje lutando para poder repor o teto, porque o teto tem ripas e o teto precisava de gesso para poder receber o ar-condicionado. Eu não estou inventando, porque por ser professor eu percebo isso. Pode falar, pode falar. Aí, Como dizia, eu acho que Heráclito, salvo engano, est modus in rebus. Há uma medida para tudo, né? Eu concordo contigo aí no caso do rateio. Eu concordo mediante a contextualização que você trouxe. Talvez se você falasse de outra forma eu não concordasse. Mas em relação ao pé de meia eu discordo. Eu vejo sim a necessidade de que exista o pé de meia. Nós sabemos a nossa realidade aqui no Nordeste, daqueles adolescentes que chegam ali da 8ª série para o 1º ano, aliás, do 9º ano agora, né, para a 1ª série do ensino médio, e ainda existe um abandono muito grande, entende? Então eu vejo como um incentivo para que esses alunos continuem. Mas, Antônio, você também é professor. Existe a carência, existe a necessidade. Não, você também é professor. A gente tem que mostrar para os alunos, e a educação é exemplo, a gente tem que mostrar para os alunos que mais importante do que receber muitas vezes a verba do pé de meia é você entender que escola é lugar de militância. Como assim escola é lugar de militância? Eu tenho que provar para aquele cara que ele não vai ser dirigido por um filhinho de papai burro que veio da escola privada. Eu tenho que provar para aquele moleque que ele não vai ser um cara que vai ser guiado por isso. Então o que falta muitas vezes aos professores é assumirem um papel de militância que a escola tem que ter. E qual é o papel de militância que a escola tem que ter? Ela tem que dizer para as pessoas... Só muta o teu microfone, por favor, Lucas, que está vazando muito áudio. Poxa, tem que dizer muito para a galera colocar isso, que olha, você está aqui hoje e você tem que entender que você está aqui numa luta de classes, é explicar. Todo mundo aqui é proletário, então você tem que ralar, mas não é dando dinheiro e dizendo que tudo vai ficar bem, né? It's gonna be alright. Não vai ficar tudo bem. Eu tenho que dizer, olha, gente, a gente está aqui, a educação é revolução, a educação é transformação, a educação é sentar a bunda na cadeira. Todo mundo que melhorou um pouquinho de vida, melhorou por conta da educação. Parece papo do Luciano Huck, mas dá certo. O que foi que o governo, através do Camilo Santana, fez? Simplesmente só fez jogar a grana lá, jogou a grana e não explicou aos alunos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ter esses alunos, salve, Sossô, vamos ter esses alunos aqui também agora, mantendo a sua literatura em dia, vamos ver esses alunos praticamente colocando aqui, praticamente participando das Olimpíadas que o governo brasileiro vai manter. Esses alunos em si eram para estar participando da Olimpíada de História, de Geografia, de Matemática, da OBA, lançamento de foguetes, porque é dessa forma que a gente faz um Estado soberano em educação. Não é a gente colocando dinheiro no bolso da galera e dizendo, ó, o dinheiro está aqui no bolso. Né? Se o dinheiro está aqui no bolso, o moleque vai começar a comprar o iPhone, ele vai começar a entrar nos desejos capitalistas, e aí ele não entende porque o pivete sul-coreano, quando é atropelado, ele chora para não pegar atestado. Quando o pivete chinês está com a dor de barriga, ele não vai pegar atestado. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, eu tenho que ir porque o país vai me cobrar o que está colocando agora para mim no final do meu escola. A gente não cobra dos nossos alunos, e eu falo isso porque eu estou há 20 e poucos anos em sala de aula já, a gente não cobra dos nossos alunos a responsabilidade do que eles vão fazer ao final do ensino médio e ao final da graduação. A gente não cobra deles. Fiquem à vontade, meus queridos. Então, o que eu tava colocando, assim,
em relação, por exemplo, o que eu quero dizer, Hugo, é que o valor da arrecadação que vai para a mão do judiciário, que vai para a mão do legislativo, é um valor muito elevado, né? E esse valor acabou se tornando aí penduricalhos de salário para alta Mas, Lucas, patente do judiciário, né? Eu não sei qual é a sua formação, mas você sabe quanto é que custa hoje um processo no Brasil? Um processo, mais simples que ele seja. Sabe quanto é que custa para manter um processo no Brasil? Ele é relativamente barato, viu, Ogro? Não. Você sabe quanto custa? Em termos nominais, não. No Brasil, de acordo com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, um processo custa o equivalente a R$ 6.252. R$ 6.252, beleza? Isso aí deve estar levando em conta mão de obra, né, funcionário. Não, todos os custos operacionais, da impressão, do bom dia que o servidor, que o segurança dá na portaria até o acórdão, R$ 6.252, beleza. Sabe quantos processos um juiz aqui em Alagoas consegue julgar ao longo de uma semana? Não faço ideia. Eles não julgam nenhum por semana aqui em Alagoas. Eles julgam um processo a cada 2 semanas. E aí que tá. Sabe por que esse estado ele fica caro? Exatamente pelo que você falou. A galera tem um judiciário que vive empurrando com a barriga. Tanto é que tem casos que a prisão, a preventiva, acaba sendo revogada porque passa o prazo processual. Esse cara vai se defender em liberdade e aí a gente fica criticando o judiciário, mas não sabe que para o Brasil funcionar, a primeira coisa que tinha que se fazer era cobrar a produtividade dos juízes. Eu tive o prazer de ter professores que foram juízes de direito e dizia: eu trabalho terça, quarta e quinta. Ele falava aquilo achando que estava falando para leigos, que não tinha gente com formação superior na sala, né? Entendi. Eu trabalho terça, quarta e quinta. Quando eu não quero, eu nem julgo, eu remarco a audiência. Quer dizer, né? Esse cara, ele rala para que nós paguemos R$ 6.252 de acordo com o CNJ para mover processos. Sabe quanto é que a gente tem parado hoje só de processo no Brasil? Também de acordo com o CNJ? Quase R$ 1 trilhão está parado na justiça hoje, porque é processo que está parado. 1 tri está parado. Por isso que eu digo, o que você falou é perfeito de ponta a ponta. Vamos descer então mais ainda a discussão. Eu acabei de pesquisar aqui, eu estou vendo aqui o orçamento do Judiciário Trabalhista São Paulo. São Paulo, certo. Nós temos a Justiça Federal de São Paulo, né? Judiciário Federal em São Paulo. Nós vamos pegar a esfera trabalhista. Estado de São Paulo é dividido em 2 regiões, segunda e quinta região. Certo. Eu vou pegar a segunda região, que abrange São Paulo, Baixada Santista, região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. 3,2 bilhões de reais é o custeio dessa máquina. Claro, envolvendo pessoal, juiz, tá? É uma cifra assustadora, cara. É uma cifra Divide assustadora. Isso, para saber quantos processos tem. Divide isso, por favor, por 6.252. Deixa eu fazer aqui. Faz aí que eu tô sem... Deixa eu ver aqui a planilha. Só pra gente entender como isso é uma questão de você ligar todo mundo. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. O tamanho do Estado precisa ser revisto. Só isso. 6,2 o quê? 6 mil processos, isso? Não, 6.252 para dividir 3,2 bi por 6,252. A gente vai saber quantos processos existem. Aqui está dando 5.362 processos. 5.118.362 processos. Pronto, isso é o que tem hoje. Isso é o que tem hoje de processos ou mecanismos ou movimentações no judiciário brasileiro, ou melhor, no judiciário de São Paulo. Movimentações, por exemplo. Oi, Rodrigo, pode subir, por favor? Fica à vontade, Rodrigo. Veio aprender alguma coisa aqui? Fica à vontade, Rodrigo. Você deve estar muito amargurado, porque na Sexta-feira Santa você, que é cristão, está aqui mais preocupado em estar me atacando, Rodrigo. Onde é que está o seu amor? Você devia estar orando por alguém, né? Momento de dor e reflexão assim. Mas fica à vontade, Lucas. Pode falar, meu querido. É isso, agora tá na hora de se discutir. O Brasil já tem maturidade, Ogro, para começar a discutir a questão qualitativa do gasto, que eu acho que é o que a gente precisa mesmo
seguir, Mas, né? cara, A discussão do momento é essa, né? Eu Eu ainda tenho dúvida, porque eu vejo uma galera aqui, especialmente, eu não quero compreender que essa rede social, essas redes, são aí a maioria do povo, né? Eu acredito que é uma minoria aqui bem... Lucas, não bem sei se você é de restrita. direita, não sei se você é de esquerda, mas nós falamos para bolhas. Nós falamos para bolhas. Isso, infelizmente, é um fato que a gente tem que aceitar. A gente fala para a bolha da esquerda, tem gente que fala para a bolha da direita, tem gente que fala para uma bolha de alienados. Quando a gente fala alienado, não é no sentido pejorativo. É gente que, infelizmente, ou até felizmente, né, decidiram se alienar, não querem discutir política, porque, assim, discutir o tamanho do Estado para a esquerda é horrível. O Antônio há de concordar comigo. Quando a esquerda fala em discutir o tamanho do Estado, a esquerda sempre bateu o pé porque o Estado tem que ser grande, porque a esquerda cresceu viciada nos anos 80. Quando a gente fala, por exemplo, que a direita ela consegue tratar com sem o verniz, a direita trata assim. Grande parte da galera da direita tem uma educação empresarial, da boa direita, né? Aí o cara vai dizer, ó... Eu não acho... Só um minutinho, Antônio. Só um minutinho, Antônio. Aí vai dizer o seguinte... Ah, não, eu defendo que tem que ter privatização porque esse modelo funciona não sei onde, não sei onde, não sei onde. Aí você faz, beleza, você já analisou o Brasil? Aí o cara, não, porque o Brasil não, você já analisou o Brasil? Aí quando o cara analisa o Brasil, aí o cara faz, mas é porque o que dá errado aqui, aí ele prefere fazer a crítica do que ele apresentar a solução. Por isso que a gente na esquerda quando fala isso, eu queria ouvir o Antônio também, na esquerda quando se fala isso, a gente critica o Estado, o tamanho do Estado, mas não quer realmente ver o Estado mudar para isso. Entendi. Só o Antônio pediu para falar. Boa noite aí, Balta, e boa noite agora, John, e o pessoal da Barra da Rolagem aí. Olha, eu não tenho como chamar esse estado de inchado, eu tenho como dizer que ele é mal gerido, tá? Eu não sou contra um Estado brasileiro custar 1 trilhão, 2 trilhões de reais por ano. Porque, veja bem, Ogro, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Para cada 10 mil habitantes, um hospital. Para cada 1.000 habitantes, um médico. Então, teoricamente, eu tenho 4 hospitais aqui, já que não tem MEI, né? Teoricamente, eu tenho 4 hospitais com 45 médicos. Bom, eu tenho um hospital, que é uma parceria público-privada, e eu não sei se lá tem 10 médicos. Eu procuro na minha cidade a agência do INSS, eu não tenho. A agência da Sudene eu não tenho, IBGE eu não tenho. Então eu dizer que o Estado está inchado é não conhecer o Estado. É não conhecer a estrutura de um Estado. E quando um malucó de bolsominion vem dizer que o brasileiro tem muitas estatais, eu dou risada. Nós temos cerca de 800 e poucas estatais. Os Estados Unidos têm milhões de estatais e outros países por fora. Então, assim... ele precisa passar por uma reforma bruta, precisa passar... Eu não defendo uma reforma a reforma tributária, eu não defendo a reforma do judiciário, eu defendo a reforma total do Estado brasileiro. Isso precisa ser revisto. Eu não consigo e não compreendo e não aceito, Ogro, que um juiz ganhe um valor que ganha. Entende? Um diretor da Petrobras, um diretor de estatal, esses valores absurdos. Eu não tenho como aceitar. Agora, dizer que ele está inchado é não conhecer. Falta escola, falta creche, falta tudo nesse país, cara. Como é que está inchado? Ele está mal gerido. Não, mas é aí Passa que a gente... Até vai passar daqui a pouco pro John também e pro Balta. Não, fica à vontade, fica à vontade. Me permita só um minutinho, Ogro. Talvez o Antônio tenha passado a ideia de que eu concorde com a ideia do Estado inchado. Eu não concordo, não. Na minha opinião, o Estado brasileiro não é inchado, tá? O que eu estou dizendo aqui são as gorduras, são as sobras, por exemplo, para o judiciário, né? Se você pegar a execução do orçamento, por exemplo, dessa instância do judiciário que eu avaliei aqui, 60% da verba de custeio foi executada a partir de outubro do ano. Outubro do ano. Isso significa o quê? Que esse dinheiro ele está ali de uma certa forma sendo gasto a fórceps, né? Ou seja, a minha discussão hoje no gasto público brasileiro é a qualidade do gasto. Eu nem me refiro primeiro na quantidade. A gente deveria focar mais na questão qualitativa do gasto. Ou seja, vamos lá, esse gasto ele está efetivamente
se transformando em políticas públicas para o aproveitamento da sociedade? Mas Essa é a grande pergunta. É exatamente esse filão, antes de passar aqui para o Balta, mas é exatamente esse filão que eu quero colocar. Tem uma revista aqui da Unesc, perdão, que é a revista, inclusive, do curso de pós-graduação de Direito, que é colocada pelo Luiz Marco, o Samuel Porto e a Maria Laura Vieira Alves. O que é que eles falam? Eles comprovam nessa pesquisa deles aqui o que o Antônio falou. E aí eu vou discordar do Antônio num ponto só. Não é a distribuição geográfica que vai contar, em si a distribuição do valor do per capita. No Brasil existem pessoas que ganham muito bem e que o Estado atua muito bem. Existem pessoas que ganham muito mal e o Estado atua muito mal. Quando eu falo Estado é porque, assim, se tem uma coisa que todos os anos os governos de esquerda fizeram foi fazer repasse. Cara, como o governo brasileiro ele faz repasse? Acho que o Lula é o único que não vai cair, não cairia por improbidade administrativa, porque ele faz o repasse e ele ainda faz o ganho político em cima do repasse. Ele comprou umas viaturas ali do SAMU, salvo engano, ou reformulou, aí ele fez, olha, eu tô entregando, viu? Aí ele faz um helicóptero, chega na cidade e foi com verba federal, ele manda o Renan Filho, ele vai e faz, o governo tá entregando, viu? Ele age como aqueles vereadores que entregam banho um banho de bica. Ele faz entregar isso porque isso é da política antiga. A política nova diz, olha, no portal da transparência você encontra, ou nos mecanismos como Noruega, Dinamarca, Holanda, Suécia, você clica lá, você encontra no que é que está acontecendo. Tanto é que uma maratona, para a galera que não sabe, eu sou corredor amador, vou correr corrida de aventura esse ano, uma maratona foi modificada em Roma por causa do parlamento. O parlamento disse, olha, as ruas estão esburacadas. Aí o pessoal fez, o que é que vocês querem que a gente faça? Já que as ruas estão esburacadas e o povo está olhando aí nos mecanismos, vai ter protesto impedindo a maratona de acontecer. Os caras foram, consertaram, utilizaram a verba, colocaram lá nos mecanismos de transparência do governo romano para provar porque o povo fez pressão popular. Enquanto aqui no Brasil, a galera tem uma mania muito feia de dizer que os políticos não fazem nada. Existem políticos dos dois lados, das duas vertentes, por exemplo, do lado liberal e ultraliberal, do lado da extrema-direita econômica, né, quase que os anarcos em si, você tem a galera do Novo, que defende a extinção de alguns modelos de políticas públicas, e eu respeito isso, porque eles trazem autores, eles trazem fundamento, eles trazem embasamento. Do outro lado você vê, por exemplo, a ala do trabalho, que é uma corrente do PT, que defende as políticas públicas porque eles acreditam em comida na mesa, em semente para plantar e tudo mais, e eles também trazem argumentos em relação a isso. O grande problema é, nós que somos os brasileiros que estamos no meio disso tudo, nós nem temos hoje ligação com os super ricos, com mega ricos e com os milionários e bilionários, e nós também não temos a ligação com os ultra paupérrimos, a classe E+, a galera que sobrevive com benefícios do governo federal tão somente. Então esse brasileiro da classe média, ele sente o impacto da carga tributária. Tanto é que ele sente o impacto da carga tributária no judiciário quando ele vê o seu patrocinador, o seu advogado, assumir uma causa e o advogado não tem como explicar para ele, para aquela pessoa, por que não vai ter audiência naquele dia, e depois quando vai olhar a rede social do juiz, Lucas, Antônio e quem está acompanhando, essa pessoa, esse juiz, esse magistrado decidiu tirar 15 dias de licença e foi para a Flórida, foi para Orlando. E você vai reclamar na Almages, na corregedoria e até mesmo para o CNJ, a resposta que chega para o advogado é não, mas ele estava no direito dele de tirar essa licença e o senhor pode, doutor, remarcar a audiência para um outro momento, porque isso não vai causar nenhum tipo de prejuízo, porque não tinha periculo in mora ou periculo in urgências em relação ao seu cliente. Você vai ouvir isso no judiciário. A gente vai ver médico de hospital universitário aqui tirando licença com 2 cirurgias eletivas, uma delas inclusive que não pode ser remarcada ou adiada por condição neurológica, que é cirurgia de crânio, galera. E aqui na UFAL tem médico que faz isso, bota acadêmico de último ano para fazer cirurgia. Aqui inclusive no HGE, eu queria a opinião de vocês daqui a pouco nesse julgamento, é que um médico colocou 2 acadêmicas para fazer uma cirurgia ortopédica. Ela não era de grande complexidade, ela envolvia, né, um pequeno grau de incisão, ela não tinha questão de serragem ou questão de amputação, eram cirurgias praticamente mais simples, mas um médico aqui do HGE colocou 2 acadêmicas para fazer cirurgia ortopédica de média complexidade.
E aí, quando a galera foi ver isso, o médico tinha saído com com a esposa e botou duas acadêmicas sem a supervisão dele para fazer o procedimento. Só que esse médico recebe 17.800 por mês, o salário dele caiu integralmente na conta, inclusive naquela cirurgia, ele estava no plantão dele. E aí eu digo, é isso que torna o Estado muitas vezes ineficiente. Então eu queria ouvir só o John e depois. Eu queria ouvir o Balto e depois o John. Que por ordem de chegada o Balto chegou primeiro. Se possível, se ele puder participar, pode abrir o microfone, Balto. Fica à vontade, meu querido. Não sei se o Balto nos ouve. Se ele puder abrir o microfone. Pronto. Na ausência do Balto, eu queria passar para o John também. É o John. John Rawls, né? Se ele puder abrir o microfone também, fica à vontade, John. Fica à vontade. Opa, Pode. Fica à vontade, meu querido. Pode falar. mano, valeu aí, cara. É, pelo que eu tô percebendo, estão comentando sobre reforma, né? Eu acho que pra você analisar uma reforma como é um pouco complexo, mas eu acho que dá para simplificar, pelo menos a minha opinião. A dicotomia feita pelo lado da esquerda já prejudica qualquer oportunidade ou qualquer coisa factível de ideias deles. Ou seja, quando você entende que o nosso país é teocrático e a dicotomia errada e psicopata até vindo da esquerda, não torna nada que pode até ser pragmático. Nosso Estado não é teocrático, Não, John. eu não te Desculpa interrompi, meu interpelá-lo. amigo. Eu não te interrompi, poxa. Mas Aí o vai ficar Estado não é realmente. teocrático. Só um minutinho, só um minutinho. Como host, eu queria perguntar ao John, por que que o Eu nosso só Estado queria é terminar, teocrático? pelo menos. Não, fica à vontade, mas por que que o nosso Estado é teocrático? Posso chegar nesse teu ponto, tá? Eu já Certo, te ensino sem querer ser ignorante. Mas só tá. continuando a minha linha de raciocínio, não vai ser nada mesmo que possivelmente pragmático ser factível vindo dessa dicotomia da esquerda. E sim, entrando nesse ponto só agora, entre aspas, esse termo muito ultrapassado e insignificante, mas por vários até motivos culturais ainda está dentro da sociedade, né? A esquerda e direita que vai nascer lá na Revolução Francesa com a Mas explica pra monarquia. gente, por favor, Estado teocrático, por gentileza. Calma, cara, calma, tenha compostura. Eu vou Tá bom, chegar agora. terei, pera um minutinho só. Ah, terei, pronto. Poxa, Tive- mas é exatamente o contrário. Pô, na nossa Constituição tá lá bem O cara claro o Estado coloca. laico. Que Não, loucura, o cara. cara, o cara não sabia o que tava falando. Colocou dicotomia, pragmatismo e colocou teocrático na Não, eu mesma só. frase. Ô, maluco, procura o sanatório, maluco. Deu a oportunidade do quê? Pelo amor de Deus, a gente tá tentando ter uma conversa aqui o mínimo delicada. Né? Você falou que o Estado era teocrático. Teocracia é quando se tem um governo baseado muitas vezes em fundamentação religiosa, inclusive na execução das leis. Eu sou professor eu tô com 40 há 22 anos. Não, não tem nível nenhum não, cara. Só assim, tô muito respeitoso aqui, mas você chegou aqui de maneira, foi prolixo, você foi totalmente assim. Claro, aí eu vou falar, o nível, né? O cara foi mó Rolando Lero, assim. Você deu a oportunidade, vamos lá, vamos ouvir a oportunidade dele, meus queridos. Vamos ouvir a oportunidade dele mais uma vez. Tô te convidando, eu quero que você nos dê a oportunidade do seu conhecimento. Vamos lá. E aproveita e explica para mim o que é pragmatismo, para eu ficar sabendo. Eu tô enviando o convite para ele aqui, vamos lá, envia o convite para ele. Eu queria muito que ele explicasse. O objetivo não é treta, galera. Eu não tô afim de treta. Mas assim, eu sou professor há 20, eu dou aula desde os 17, 18. Eu tô com 40, 22 anos, 23 anos eu dou aula. E a gente tem que ter um poder de síntese. Então assim, eu tô esperando você falar aqui. Aí o cara falou de Revolução Francesa, como se eu nunca tivesse dado aula sobre Revolução Francesa. É meio chato, porque se você quiser subir, John, o convite está feito. Adoraria que você explicasse pra gente por que que o Brasil é um país teocrático, qual é o ayatollah que preside o Brasil, ou que indica o presidente, né? Porque teocracia em si vai se basear nisso. Caminei? Caminei ou Khomeini? Eu queria que ele subisse para explicar, né? Se nós estamos mais ligados
Desculpa, Não, não mas lembrar o o termo. Lucas foi tão tranquilo que o Lucas, tipo, eu não sei, nem sei se o Lucas é de direita, mas assim, cara, a gente tá buscando, e fica à vontade, Lucas, a gente tá buscando Mas hoje, eu, tá buscando hoje uma galera que consiga ter um nível de debate, assim, mais justo. Porque, assim, eu quero esclarecer que eu não vou influenciar voto em 2026. Eu não quero influenciar voto em 2026. Em 2026 eu vou dar uma parada de falar sobre política, vou falar sobre corrida, nutrição, minha perda de peso, como é que eu tô vendo muitas coisas, sobre meu casamento, vou falar sobre tudo. Mas assim, eu preciso ter no mínimo, galera, pessoas que consigam ter um debate justo. O Lucas estava aqui agora, ele trouxe uns dados, eu fui buscar. O Lucas fez um tênis aqui comigo maravilhoso. Ele jogou a bolinha no canto, eu fui buscar. Ele jogou a bolinha no canto, eu fui buscar também. Só que o lance é, tipo, o rapaz que estava aqui agora, que nos antecedeu, ele chegou aqui, não, calma, eu sei que eu vou acabar te ensinando. Não ensinou nada, irmão, desculpa. Ele é o estilo Marcelo. não, mas eu quero O saber. Marcelo Brant tem isso daí. O Marcelo Brant, ele fala de uma forma tão desconexa e prolixa que... E no final ele se coloca como especialista no assunto. E aí Mas quando você isso, vai procurar se isso o Pablo aprofundar, você não Massa, enxerga isso. isso o Eu não Marcelo, tenho, o Pablo eu não Massal já tenho, falou. É o manual do eu não tenho, picareta, isso. eu não tenho problema em aprender não, Ogro. Eu adoro, entendeu? Você Independente da fez, minha Mas formação. eu você queria fez aqui. saber. O Lucas fez aqui. Ele jogou a bola aqui no secretário do Tesouro aqui. Eu fui buscar o cara, fui buscar o currículo do cara, fui buscar as falas do cara. Aí eu baixei aqui uma revista, quando vocês estavam falando, o tamanho do estado de acordo com a revista da Unesc. Aí eu baixei o tamanho do estado de acordo com a Universidade do Norte Fluminense. Aí eu fui baixar, porque assim, é bom você ter um PDF amigo na hora do debate, porque ele vai te dar uma substância. É bom você ter um tablet na hora de estar debatendo com alguém, porque ele vai te dar uma distância. Aí esse povo vem de cabeça. Eu só respeito um cara de cabeça se ele tiver 20 anos, livros publicados e tudo mais. Aí eu vou respeitar esse cara, mas o cara que não sabe o que tá falando, entendeu? O Marcelo Brandi, ele não debate comigo, porque ele diz que eu sou agressivo. Então assim, Brandi, eu aceito debater com você. Eu garanto que eu não serei agressivo, mas você não vai conseguir passar de meia hora debatendo comigo sem gritar, sem me interromper, como você sempre faz quando debate comigo. Nós temos 3 debates, dos 3, 2 estão no meu canal no YouTube. Num deles você falou que o que mais importava era a sua visão de mundo e não os dados. Não, mas o que Ué, importa para o cidadão... Ele falou isso. O que importa para o cidadão é a visão que ele tem de mundo, não os dados. Mas você usa dados para falar de oxê. economia. Então é isso. Então assim... Então o cara é egocentrista pra caramba. Quer dizer que a cosmovisão dele vem dele mesmo. Então, assim, já que estamos no Estado teocrático, Lucas, eu queria saber se eu sou sunita ou xiita, porque eu tenho que escolher, né? Eu, na verdade, eu gosto mais dos sunitas. Mas tudo bem, vamos ver o que é que vai dar. Aquele cara é maluco, pô, não fala nada com nada. Nada com Mas nada. o As Fábio coisas são Maximus desconexas. o define como uma fraude, né? O Fábio Maximus o define como uma fraude. Não, mas o Marcelo é um cara de coração bom, porque ele critica tanto o SUS, mas quando precisou fazer uma cirurgia, ele recorreu a pessoas aqui da plataforma para conseguir a cirurgia dele. Então, eu louvo essa ideia dele. Uma vez eu estive numa discussão com ele e a gente estava discutindo sobre uma votação no Congresso, né? E a gente estava falando da questão da maioria absoluta e aquela outra proporcionalidade dos votos lá no Congresso. E no final ele, ali naquele desespero para ganhar a discussão, né? Que o objetivo dele não é aprender e nem ensinar, é ganhar a discussão, né? Exato. E aí o seguinte, no final eu cheguei para ele e falei, tá, mas olha aqui, são 2/3. Né? Aí ele falou, mas não é a metade? Eu falei, não, 2/3 não são metade. Ele, 2/3 é a metade sim. Rapaz, ele ficou batendo que a metade seria 2/3. Caramba. Mas a metade não é 50%, meu Meu irmão. Deus do céu, 2/3 Cara, ele são bateu nisso, 66,66% do todo. Do Congresso Não, Marcelo Nacional, que Brant, tem eu já 208 tive deputados, né? 208, Acho que seria os 208 aproximadamente. 257, né, que é 50% mais um. Aí Aí, a maioria seriam absoluta, né, os 342 para dar 2/3. Acho que são 308. 342 a maioria. 308. Mas Não, é 342. Mas é exatamente isso, entendeu? Quando o cara chega aqui e fala isso, tanto é que eu voltei aqui
Além dele também, que eu tô aqui, não sei nem se ele tá online mais na live. O John aqui tá na live, mas assim, não é gritando que a gente vai resolver as coisas, pô. É conversando, é trocando ideia, entendeu? É de boa, é sem gritar. Deixa eu só receber aqui o Balta, que ele tá há um bom tempo e não falou ainda. Balta, microfone aberto, fica à vontade, meu querido. Balta não consegue falar. Eu acho que o Balta não tá na live, gente. Então eu vou desconectar o Balta aqui. E vou chamar agora aqui o Maurício o Monteiro. Maurício Monteiro, fica à vontade, meu querido. Boa noite. O que eu posso te ajudar? Maurício, microfone. Seu microfone tá aberto. Fica à vontade. Maurício, boa noite. Eu vou precisar também desconectar o Maurício, porque a gente não tem o Maurício também participando aqui. Para efeitos de gravação fica muito ruim, galera. Mas assim, a gente tá chegando aqui já no período da nossa live, do nosso 082 Podcast, depois de 1h e 11 minutos. O Antônio subiu aqui e falou. Eu estava falando sobre politicamente correto e a galera acabou entrando na discussão aqui, que é muito interessante, né? Como é que essa discussão do politicamente correto ela acontece? Então, assim, gente, primeira coisa que a gente tem que observar aí, o politicamente correto ele acontece por conta de coisas como essa. Eu já tive vontade agora de xingar, de zoar, mas do ponto de vista técnico, não vai me fazer chegar onde eu quero chegar. E onde é que eu quero chegar hoje? No coração e na mente dessas pessoas que estão produzindo conteúdo. Então não vai chegar. Se eu chegar aqui agora e começar a escrachar o cara, tratar o cara que nem lixo, zoar o cara pra caramba, o máximo que vai acontecer é a galera que veio pelo hype ficar, a galera que veio pela zoação, como a gente diz aqui no Nordeste, pela arriação ficar, e a galera que veio somente para poder tirar a casquinha e zoar do cara também ficar. Isso não é o foco. O foco é que a galera consiga ter um debate gostoso, amplo, vago. E eu queria muito, eu sinto saudade de debater com esses caras. Eu sinto saudade de debater, por exemplo, com a galera que fala, e eu fiquei encantado com isso, né? No dia que o Atitude descobriu que era a curva de Laffer, ele só usava isso. Então é bom ver a galera descobrindo a roda, né? Galera de direita que, quando perde os argumentos, aí apelam para as pautas morais, porque perde os argumentos, né? Eu acho muito interessante isso. O John Como a galera tá na rolagem ainda, Ogro não, né? eu fiz o convite a ele, eu queria muito que ele subisse aqui, o John. Eu acho que ele não tá, porque eu ia abrir a câmera aqui, eu ia mostrar para ele na nossa Constituição a definição de Estado laico, para que ele, né, ao contrário do que ele fez, que disse que subiria aqui para nos ensinar, ele ia aprender, né? Mas na verdade, Lucas, a primeira Constituição... Ogro, rapidinho, por favor. A nossa primeira Constituição de 1891, ela já traz um Estado laico. Em 1946, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, Carlos Marighella, né, propõe e aprova, né, a verdadeira lei, ou seja, a atual lei de liberdade religiosa. Então, não há como dizer que somos um Estado laico. Não há. Desculpem, não há como dizer que estamos um Estado teocrático. Não tem nada de Estado teocrático. Se ele quisesse usar como alegoria, como neologismo, a gente ia aceitar. Se ele dissesse, olha, eu entendo o Estado como Estado teocrático onde Lula soa como um deus ou como um sacerdote que ouve da esquerda e a esquerda mundial virou esse deus. Eu ia aceitar pela analogia. Mas pelo que eu percebi, assim, eu não sou contra o uso de drogas, mas você tá utilizando de droga e tá subindo na live para falar as coisas, é meio doido, porque assim, é esse nível, entendeu, que a gente tá buscando agora nos debates, pô. A gente observa isso pra galera e é esse tipo de coisa. Aí tem aqui o Francisco pedindo, a gente já tá chegando no final aqui da nossa conversa, mas o Francisco pedindo para subir. E o que eu queria falar exatamente na live de hoje era isso. É pra gente tomar cuidado, Lucas, que eu acho que eu tô conhecendo agora. O Lucas que eu tô conhecendo agora, o Antônio que eu já tenho um bom tempo, a galera que eu tô acompanhando quando a conversa é boa, só fica na conversa. A gente tem pessoas aqui que estão retidas,
e já passaram aqui para nos ouvir quase 500 pessoas, né? Mas só fica na conversa dessa forma. Então, assim, quando a galera vê isso aqui que não tem a capacidade de conversar, a galera vai apelar para os maiores coisas. Salve, Francisco. Em que é que a gente pode te ajudar, meu querido? Francisco, boa noite. Em que é que a gente pode te ajudar? Francisco, não estamos conseguindo te ouvir, cara. Então a gente vai descer, porque para efeito de gravação é muito ruim, porque fica um chiado ali. Mas é isso, a gente está querendo trazer agora as pessoas para um bom debate, para uma boa conversa. Por exemplo, o Lucas nos fez refletir agora sobre os gastos. Aí a gente vai pegando uma coxa daqui, um pedacinho dali, e aí a galera se assusta como o... Esqueci o nome dele agora, meu Deus. O Rodrigo Bezerra, ele se assustou porque eu falei que o Estado estava inchado e que precisava diminuir. Eu ainda acho que o Estado brasileiro precisa diminuir. Aonde? Aonde ele é grande e onde ele é suculento. Onde é que ele é grande e suculento? Ele é grande e suculento no judiciário, ele é grande e suculento nas Forças Armadas, ele é grande e suculento nas secretarias e ministérios que tem 40, 50, 60 divisões para você falar com o ministro ou com o secretário. E aí esse dinheiro tem que ir para onde? Para mais merenda, para assistência médica hospitalar. Esse dinheiro tem que ir para algumas determinadas questões. Tanto é que eu sou de esquerda e eu sou a favor da compulsoriedade de trabalho para detentos. Quando eu falo que eu sou a favor da compulsoriedade, ou seja, não é trabalho forçado com arma na cara e... Eu sou a favor de que, olha, você está aqui, sua comida será paga pelo seu trabalho, não vai haver trabalho em condição vexatória, não vai haver trabalho humilhante, degradante, mas você vai ser reeducado por meio do trabalho. Você não vai precisar ser mandado para um gulag, ou nem para um pogrom, ou nem para uma colônia penal. Não vai trabalhar cortando cana, como a galera disse que o Fidel Castro botava os seus desatentos para cortar cana. Mas você vai trabalhar e vai ter dinheiro a partir do suor do seu rosto. Isso eu vejo que é necessário. Por que eu sou obrigado a pagar 6 refeições e assistência odontológica de alguém, quando essa pessoa muitas vezes está lá e sabe que ela ganha muito mais por conta do crime, né, organizado? Por que eu sou obrigado a fazer isso tudo? Por que eu não posso ter a compulsoriedade de trabalho para essas pessoas? Por que eu não posso colocar esse dinheiro que sobra para juízes hoje, para que a polícia e o exército subam o morro e acabe diretamente com os traficantes? Por que eu não posso colocar hoje programas para ter o exército praticamente nas divisas dos estados, revistando bolsa, carro, mochila para impedir o tráfico de drogas? Por que o jovem que entra hoje no exército ele tem que estar praticamente pintando meio fio e jogando lá aquele 5 contra 1 violento no banheiro do exército, enquanto o Brasil está praticamente entregue às baratas? Inclusive foi um projeto de minha autoria enquanto candidato a vereador aqui por Maceió, que o exército brasileiro aqui no 59º Batalhão, em parceria com a prefeitura, tivesse a primeira universidade municipal. E qual era a primeira universidade municipal? Seria uma universidade voltada para que quem entrasse no exército, o exército recebe aqui 122 alunos, pudessem escolher entre educação física, história, geografia, matemática ou letras com habilitação em língua portuguesa e espanhol. O curso demoraria 3 anos e meio, seria feito com professores contratados e não concursados, e a galera sairia de lá. De outra forma também, para que os jovens de baixa renda de Maceió, em parceria com o Detran, conseguissem ter desconto na sua primeira habilitação com o Departamento de Trânsito aqui de Alagoas, Detran AL. Então, quando a gente começa a ver esse monte de projeto, mas por que você não ganhou? Eu não ganhei porque o sistema não quer que a gente ganhe, o sistema não quer que você faça pelo menos aí 10 votos, o sistema não quer que você vença. Quando eu digo que você pode pegar as pessoas dos 2 principais presídios que a gente tem aqui, o Baldomero Cavalcante e o Santa Luzia, que é um presídio feminino e um presídio masculino, o Baldomero é masculino, o Santa Luzia é feminino. Pega as pessoas de menor potencial ofensivo, coloca a tornozeleira no pé, coloca um agente penitenciário, coloca esse povo pra... Tirei pouquíssimo, Bernardo, tirei menos de 200 votos, cara. Tu acredita nisso? Então, assim, quando a gente faz isso, a galera diz, mas é uma medida muito, muito radical. Não, cara, radical é você ver a população basicamente refém do crime organizado. Vocês endeusam tanto o Bukele, e quando a gente traz uma proposta mais razoável que a do Bukele,
e uma proposta até mais limpa que a do Bukele, vocês fecham os olhos porque é uma proposta que vem da esquerda. Porque a minha proposta não está em matar, né, dar cabo de traficante pé de chinelo, não. Minha proposta está muitas vezes em municiar o exército, as polícias militares, dar mais espaço para a polícia científica, a polícia civil, transformar todas as guardas municipais em polícias municipais e garantir segurança em 100% dos municípios. Todo município com mais de 10 mil habitantes não teria polícia militar, teria polícia municipal, inclusive com batalhão de operações especiais, porque, por exemplo, eu moro em Alagoas, Antônio mora em Mombaça. Cara, se tiver um conflito em Atalaia, o quartel mais próximo de Atalaia fica em São Miguel dos Campos, o quartel de polícia. E o quartel de São Miguel dos Campos para chegar em Atalaia vai dar uns 20 minutos. Por que não ter a polícia municipal e você ter o batalhão de operações especiais da polícia municipal? É só uma questão de mudar a lei lá em cima. Muda a lei de maneira federal, efeito cascata, ela cai para estados e municípios. Só isso. Bom, meus queridos, a gente conseguiu bater hoje. A gente conseguiu bater hoje aqui 1h20 de episódio. 476 pessoas passaram aqui pela nossa live. A ideia de politicamente correto, ela fere muitas coisas, está sendo usada inclusive como muleta para algumas pessoas. E eu queria me despedir aqui, claro, queria que o Antônio e que o Lucas pudessem fazer as considerações finais, porque esse episódio vai estar na íntegra lá no YouTube, subindo como 082 Podcast, meus queridos. Lucas, suas primeiras considerações, Antônio, suas considerações, e a gente encerra por aqui. Obrigado a todo mundo, galera. Tchau, tchau. Lucas, fica à vontade. Ogro, muito obrigado por ter subido, muito obrigado pela janela. Antônio, muito obrigado aí pela companhia aqui na janelinha também. Antônio já é um companheiro de outras guerras, né, Antônio? Sempre muito divertido. Acordo pela manhã, muitas vezes vendo o seu mau humor e muitas vezes ouvindo seus ensinamentos, né? Mas eu agradeço muito a participação por estar aqui ao lado de vocês, tá? E um grande abraço aí, que todos tenham uma boa noite, tá? Antônio, meu querido, suas considerações. Valeu, Ogro. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por aceitar me adentrar ao vosso recinto livístico. Então, quero desejar uma boa noite para você, para o Lucas e para todo mundo aí da Barra da Rolagem. Valeu, tchau, tchau. Bom, galera, obrigado a todo mundo. Peço que vocês sigam também lá no canal Ogro Web TV. O canal tá lá no YouTube, estamos tentando chegar agora a 5 mil inscritos, porque é muito difícil falar de política, de qualidade e de entretenimento, mas claro, para que a gente pare de falar tanto em política e vá falar de memes, o Brasil tem que melhorar. Então me segue lá, o link tá na bio. Tchau, tchau, gente.